Vinha FM, pelo portal vinhafm.com. Fala, doutor. Estamos ao vivo, Fala Doutor, quinta-feira, 5 horas da tarde, você já sabe, é hora de Fala Doutor e nós estamos ao vivo, já abrindo o WhatsApp da Vinha para você participar, ok? Manda sua mensagem, faça a sua pergunta e hoje os nossos doutores têm uma convidada especialíssima. Deixa eu cumprimentar aqui, doutor Hélio Arão Júnior. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Guilherme, boa tarde, Francisco, boa tarde, ouvinte. Eu não vou apresentar a nossa convidada, vou deixar o Francisco fazer as honras, porque ela é amiga de turma dele, né? E nós vamos falar de um assunto aqui que eu acho que vai ser um assunto de grande relevância e de muita importância, porque quem não sofreu com esse problema ao longo da vida, seja na adolescência, seja no período de mais estresse, né? E nós vamos falar sobre acne, a importância, né, do diagnóstico e do tratamento, não é, doutor Francisco? O acne que faz parte da nossa infância e adolescência, né? Seja bem-vindo, doutor Francisco. O Francisco é daquela época, até a doutora vai falar, ele é daquela época que ele passava, era creme dental nos acnes. Nossa, e ardia daquele. Uma geração mais precoce que o Hélio. Doutor Francisco Resbolsas, uma ótima tarde. Boa tarde, ouvinte, boa tarde, Guilherme, boa tarde, Hélio. Realmente é um tema hoje, como quase todos, um tema de saúde pública, né? Então você que sofre com acne, tem uma pessoa que sofre com acne, não perca o programa, mande mensagem para ela. E essa já é uma das primeiras coisas que nós vamos perguntar pro doutor. Acne não é coisa de criança e adolescente, nós vamos falar sobre isso. É mesmo? Hoje nós temos o prazer de receber aqui a doutora Suelen Provásio, dermatologista, minha colega de turma. Aí vocês sabem, né, Guilherme? Quando a gente não domina um assunto, a gente traz um profissional da nossa confiança, né? A doutora Suelen, ela é formada, né, pela UFG. Ela é membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, preceptora de pós-graduação na área de dermatologia e na área de cosmiatria também. O Instagram dela é @doutora DRA Suelen com 2 L's e N, Provásio com Z. Doutora Suelen Provásio, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar com vocês. Boa tarde a todos os ouvintes. Espero contribuir para esclarecer esse tema que é tão prevalente e ainda tem muito mito rodeando o tema. E a doutora Sueli falou assim, olha, vocês estão por fora, vocês vão ver coisas que vocês nunca ouviram falar, e tem coisas que da época que vocês estudaram, mudou tudo. Então, assim, você que está ouvindo, né, já aproveita agora, já manda a mensagem, a sua pergunta, a sua dúvida, você que está padecendo com esse problema, já manda a pergunta para a doutora Sueli. Tem muito mito envolvido com acne, né? O doutor Francisco fez uma provocação aqui no início, não tem como não ir nela. Não é coisa de criança e adolescente, doutora Sueli? Infelizmente não, Guilherme. Ela é uma doença que pode afetar indivíduos de todas as idades, inclusive a gente tem pacientes de 50 anos que ainda sofrem com acne. Então deixa eu colocar outro nome aqui, que tem gente que deve estar ouvindo acne pensando assim, o que é o acne? É uma espinha? O que pode ser o acne? É o comedão, que é o cravo? O que a gente pode chamar de acne? A acne é uma doença inflamatória crônica da unidade pilosebácea, né? E o cravo, a pápulazinha, a pústula são lesões da acne, né? Entendi. É uma doença que ela se manifesta de várias formas. Tem pessoas que têm mais cravos, tem pessoas que têm mais nódulos, outras mais pústulas, mas tudo é acne. Perfeito. Então o pessoal fala espinha, quando ele fala espinha, ele está se referindo ao quê? A espinha... da família, né, doutora? O ouvinte fala assim, é o primo, né? O cravo, o que o pessoal chama de espinha interna. Eu ia falar espinha interna. Tem a espinha aqui. Não, a externa pode espremer, a interna não pode, que o povo fala, né? Nós vamos falar sobre Na isso, verdade, isso é perigosíssimo. pode. Isso é perigosíssimo. Então, vamos falar sobre tudo isso. Isso. É porque sangra até a morte, né? Se foi interna e espremer. Se fosse só isso, tava bom. O problema de manipular as lesões é que você aumenta o risco, né, de cicatrizes. Entendi. Então, aumenta o risco de piorar essa inflamação e gerar um processo inflamatório tão grande a ponto de virar uma cicatriz. Então, nunca se deve manipular uma lesão de acne, mesmo um cravinho, né? Deve ser retirado por uma pessoa experiente que saiba remover com segurança. Guilherme, isso é tão perigoso que a doutora pode confirmar. Porque, por exemplo, tem lesões na região do nariz, ali perto dos olhos, que às vezes você manipula ela pode inflamar e entrar na corrente e fazer lesões graves cerebrais. Eita. Ela entra por dentro ali por causa dos vasos que existem ali comunicando. A pessoa pode fazer uma meningite, pode fazer uma meningoencefalite por conta de uma espinha. Minha esposa tem que ouvir esse programa, Eu já vi casos dramáticos, né? Que a minha parte é a parte cirúrgica, do Hélio também, né? Então, muitas vezes, quando vem complicações infecciosas graves, algumas são, por incrível que pareça,
a infecção pode ter origem na pele por uma manipulação de um eu vou falar, inclusive, né? doutor Francisco, tem uma moda na internet, né, que até é relaxante para muitas mulheres. Eu vejo mais mulheres assistindo, que é essa remoção de cravos, de espinhas, e aí existe ali um prazer envolvido com algumas pessoas. Eu, por exemplo, acho nojento, eu não gosto de jeito nenhum. Mas tem pessoas que gostam, aquela sensação de tirar o cravo, a pele tem uma bola preta e quando aperta sai aquela bolinha horrível, e tem gente que gosta, mas eu tô então ouvindo que isso é perigoso. Uma das características nossas aqui, antes da Sueli responder, doutora Sueli, é que nós não ficamos em cima do muro, né? Então fica à vontade. Não, porque tem uma galera. Sobre assim, aí eu já estendo a pergunta do Guilherme sobre as famosas limpezas de pele, que tem os mais variados tipos e formas de limpeza de pele. Diz aí, doutora Sueli. Então, a limpeza de pele, a função dela é justamente remover esses cravinhos pretinhos, né? Que são os cravos, os comedos abertos que a gente fala, mas deve ser feito por uma pessoa experiente, com técnica, né? Com asepsia mínima, né? Porque se manipulado de forma inadequada, aquilo pode complicar, virar um abscesso, né? E a limpeza de pele, ela é somente um tratamento adjuvante no tratamento na acne, né? Na condução da acne. Se você faz a limpeza de pele e não trata a acne, é igual enxugar gelo. Você só está removendo a lesão provisoriamente, mas ela vai voltar a se formar. Na verdade, então, assim, primeira coisa é quando você for fazer uma limpeza de pele, você tem que fazer se foi recomendada por um dermatologista. A pessoa não deve ir, eu quero fazer uma limpeza de pele, vou numa clínica dessas de estética aí, fazer por conta própria. Ela tem que passar primeiro por uma avaliação especializada para ver se realmente necessita e se não tem que fazer algo primeiro, né? Exatamente. Se for um caso de uma acne mais grave, muitas vezes o tratamento... Que é acne grave. Acne mais grave. Se for uma acne mais grave, com nódulos, né, cistos, o ideal é que o paciente faça outro tratamento antes da limpeza de pele, né? Às vezes manipular aquela lesão pode até agravar o quadro. Deixa eu fazer uma pergunta, porque eu tenho certeza que já tem até mensagem falando disso. Valquíria Faria tá dizendo aqui, eu tenho 42 anos e sofro de acne desde os 12, então confirmando aqui que realmente não é algo só de criança, né? Aquela pessoa que tem os pelos encravados, tem alguma coisa relacionada à doença do acne? Porque eu conheço um rapaz que ele não só tinha constantemente pelos encravados na barba, teve que fazer aquela remoção a laser para parar de encravar, né? Porque constantemente aquelas pústulas, né? Aí fala, nossa, tem muita espinha. Ele não é espinha, é pelo encravado. Tem a ver as doenças? Não, as duas doenças não têm relação. Essas inflamaçõezinhas que acontecem na área da barba chama pseudofoliculite da barba. É outra etiologia, outro problema diferente. Sim. E qual que você falou, doutora Sueli? O que é considerado uma acne grave? Você falou assim, alguns casos que são graves. O que o ouvinte, ele tá lá, a gente sempre tenta colocar do lado dele, ele tá ouvindo lá e o que tem que acender um alerta dele que aquela acne dele pode ser uma acne grave? Essa pergunta é excelente. Muitas vezes nós achamos que a acne grave é aquela acne que tem muitos nódulos, muitos cistos, né? Mas para nós, a nossa visão de dermatologista, uma acne mesmo mais leve, moderada, que forma cicatrizes, na minha visão, ela é uma acne grave. Porque ela vai gerar marcas, né? Alterações físicas ali que são permanentes. Doutora, e você falou que isso não tem idade, né? E quando que a pessoa ela deve procurar o dermatologista para ele começar a ser avaliado? Porque geralmente a gente percebe que tem a criança, quando ela está transicionando aí da fase de criança para adolescente, por questões hormonais, ela acaba tendo. Mas quando que o pai tem que perceber? Falar, não, a acne da minha filha precisa procurar um dermatologista, ou isso aqui leva clínico, ou todo mundo tem que procurar? Ótima pergunta. Assim que você identificar que essa criança ou esse adolescente está iniciando acne, ele deve procurar o dermatologista, porque quanto mais precocemente a gente inicia o tratamento, menos consequências essa doença vai trazer, como cicatrizes. Cicatrizes, né? E não só cicatrizes. A acne é uma doença que ela impacta muito a qualidade de vida, tem um impacto psicossocial muito grande, porque ela mexe com a autoimagem, né? E postergar esse tratamento pode muitas vezes gerar
prejuízo na interação interpessoal, né? E problemas de emprego, prejuízo da autoimagem, Sim. depressão, ideação suicida. Então, na nossa visão, é uma doença muito séria, Sim. né? Às vezes a gente brinca, essa é coisa de adolescente, quando casar, sara. E não é bem assim, né? É uma doença bem séria em alguns casos. Dá pra imaginar que é mais com mulheres, né? Homem também se desespera, mas mais a mulher, aquele desespero de estar nascendo uma espinha, o acne ali no meio da testa. Fala, meu Deus do céu, tem um casamento próximo pra a ir. algum evento. Isso, tem um aniversário de fulana pra ir, por aí vai. E eu tô vendo aqui que tem uma semelhança, o doutor Francisco vive muito, que é chamar essa doença, né, de doença. E o povo pensa assim, meu Deus, mas espinha? Doença da espinha? Acne? Como é que você chama isso de doença? É uma coisa normal da vida. Parece muito com obesidade, né, doutor Francisco? Como quando chama obesidade de doença, o pessoal fala, não, peraí, tem muita gente que é gordinha, mas não chega a ser uma doença. E no caso né? E tem uma consequência, né? Quando você não dá o nome, você não dá o valor correto, né? Então, se você não investe na sua saúde, você vai ter que gastar com a sua doença, né? Então, a doutora Suelen deu uma informação preciosa. Começou... Tá na hora, você vai ter orientações, vai ter tratamento para evitar o agravamento daquela doença e depois vai ter que gastar com aquilo ali. Então, se ele não preveniu, ele vai ter que gastar, às vezes, mais tempo, mais dinheiro e com resultado estético pior do que se ele tivesse prevenido, né? Sim. Então, assim, prevenção é o melhor remédio. E o que pode falar? Aí eu queria aproveitar esse que você está falando sobre prevenção, porque eu não sei se existe essa relação, mas é muito comum você ver assim, se o pai teve, a mãe teve acne, o filho ou a filha tem mais tendência a ter. Parece que existe uma relação, a doutora vai falar isso pra gente. E se o pai teve, a filha e a mãe teve, existe alguma forma da gente prevenir? O que pode prevenir isso, já que a pessoa tem uma genética, né? Eu não sei se realmente existe isso. O que pode ser feito para prevenir? Porque nós falamos aqui, o Francisco, a gente fala, olha, para evitar a obesidade, a gente tem que fazer uma atividade física, alimentar melhor, dormir melhor, tal. E pro acne tem isso? Tem sim. A acne é uma doença que tem sim influência genética. Quando algum dos pais teve acne grave, acne que está persistente até após os 25 anos, esse adolescente tem uma tendência a evoluir com acne mais cedo e mais grave, então deve procurar atendimento o mais rápido possível. A influência genética existe, mas tem vários outros fatores envolvidos, né? A alimentação influencia, a limpeza de pele, por exemplo, a limpeza com sabonete inadequado e muitas vezes ao dia pode causar acne. Então a gente tem uma ideia que a pele oleosa eu tenho que lavar várias vezes ao dia, isso é errado. O que a gente recomenda é lavar 2 vezes ao dia. Se você lava em excesso, você muda essa flora da pele, né? Muda essa barreira, altera a barreira cutânea e pode piorar os quadros. Então a gente, para prevenir, o que é que deve ser feito? Uma limpeza adequada, se alimentar bem e, vendo o menor indício de que está começando alguma lesão, procurar o atendimento o mais rápido possível. Quando se fala em tratamento de acne, qual que é, assim, via de regra, para o nosso ouvinte entender, qual que é a gama de tratamento que vai envolver, claro que dependendo da gravidade mas via de regra, como que é o arsenal de tratamento hoje para tratar uma pessoa que tem acne, aquela pessoa que tem espinhas lá, o cravo, espinha, como que é, doutora Suelen? Lembrando o Instagram da doutora Suelen, @doutora Suelen com 2 L's, N Provásio com Z, Suelen Provásio. Nossa caixinha de perguntas está sempre aberta às quintas-feiras, DR Francisco Rebouças, DR Hélio Arão Júnior, mas esse tema de dermatologia nós não dominamos. A sua pergunta sobre acne e sobre qualquer tema de dermatologia vai direto para a doutora Suelen. Doutora, sobre o tratamento. Então, nós temos os tratamentos tópicos e os sistêmicos. A escolha vai depender, logicamente, do grau da acne. O tratamento tópico passa por uma limpeza de pele adequada. A gente pode entrar com ácidos, a gente pode usar ácido salicílico, ácido azelaico, ácido retinóico, adapaleno, aí a gente tem peróxido de benzoíla, várias medicações. O antibiótico tópico, antigamente ele era muito prescrito. O entendimento que a gente tem da acne hoje é que ela é uma doença autoinflamatória. Então, a gente cada vez tem prescrito menos antibiótico. Entendi. Então, eritromicina, clindamicina, tópicas, a gente praticamente evita, tá? Nosso uma coisa entendimento que mudou da nossa turma,
turma, porque eu lembro que quando eu fiz faculdade lá tinha uma bactéria que era responsável, ela era uma das vilãs quando na acne, era a bactéria, né, doutora? Exatamente. A bactéria, ela é só um dos fatores, né, da origem da doença. Na nossa época ela tinha um nome, agora ela mudou de nome, né? Quando eu estudei, ela chamava Propionium Bacterium acne, agora ela chama Cutibacterium acne. Ela é uma bactéria da flora normal da pele, só que nos pacientes com acne tem uma quantidade de cepa diferente e ela vai ativar a nossa imunidade inata e causar toda a inflamação. Então ela sim faz parte da gênese, mas ela não é o pior problema, né? O problema é essa inflamação. Então cada vez a tendência é usar menos antibióticos e mais outras medicações. Deixa eu ver se eu entendi. A inflamação é causada pelo próprio organismo tentando matar algum invasor ali na pele. Só que é uma ação muito exagerada do organismo, por isso acne. Nem sempre tem um invasor definido. Às vezes o invasor ele só desencadeia um processo inflamatório. Sim. Existem processos inflamatórios que não tem nem bactéria. Existe um processo autoimune. Você gera uma inflamação contra você mesmo. É igual uma alergia de camarão. Tipo isso. O camarão não mata, mas não o organismo se destrói por causa de um camarão. A bactéria, ela não é a causadora da acne, ela é só um gatilho para a imunidade. Entendi. Começar a fazer toda uma resposta inflamatória e gerar as lesões. Eu vou até colocar esse relato aqui. Sim, doutora. O Francisco tinha perguntado e a gente então tem o tratamento tópico e tem o tratamento sistêmico, que é as medicações de tomar. E aí passa por aí antibióticos, né, que cada vez se usa menos. A gente tem a isotretinoína, que é o famoso Roacutan. Esse é o mais famoso, né? E na acne da mulher adulta, necessariamente a gente entra com alguma droga antiandrogênica. Ou um contraceptivo combinado, ou espironolactona, porque só o tratamento de acne não vai resolver para ela, da acne vulgar, né? Da acne do adolescente. Uma coisa que nós temos falado muito, doutora, assim, ela vai tratar essa parte androgênica na acne, né? Nós temos repetido muito, um tema muito pedido são essas terapias hormonais. O Hélio falou muito, vai falar um pouco mais, e muitas vezes a gente já falou aqui sobre o chip da beleza. Você tem pegado pessoas que colocou o chip da beleza por algum motivo e tem padecido com acne, doutora Só Sueli? todo dia. Olha aí. Aquele pessoal com a voz diferente, né? É porque assim, a gente não é contra a reposição hormonal, não. A gente não é contra o implante, ele é uma forma de reposição hormonal. O problema é quando a pessoa ela não tem o problema, está colocando com o intuito de fins estéticos. E aí, o que se vende aí através da blogueiragem, né, é que o negócio é a melhor maravilha do mundo. Mas só quem está do outro lado é que percebe o dano que isso pode causar. Não é só questão de acne, não. Queda de cabelo. A voz grossa não volta ao normal. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, não é, doutora? Você Exatamente. Que pega isso muito, a acne acaba sendo uma das consequências. Sim, porque tem os andrógenos, eles estimulam as glândulas, né? A glândula sebácea. Então, quando a paciente usa uma droga que imita hormônio masculino, a tendência é ela desenvolver acne ou piorar a acne que já existe. Então, a gente pega muito no consultório paciente com piora da acne ou que surgiu acne depois de implantar esse chip da beleza ou depois que pôs o DIU hormonal com levonorgestrel, porque o levonorgestrel ele é uma progesterona que tem a ação semelhante à testosterona, então a mulher pode piorar o quadro de acne. Esses implantes, né, subcutâneos também pioram muito a acne. Então, tem procura do nosso consultório com piora por conta desses hormônios todo dia. É interessante porque aí, se a testosterona acaba sendo vilã, a acne é mais comum no homem do que na mulher? Como é que é essa relação? Uma vez que você falou aí que tem uma relação com a testosterona. A acne é comum em ambos os sexos, né? Eu não sei te falar assim se é mais comum em homens. Eu acho que é igual. E o que difere é que nos homens ela geralmente é um quadro mais tardio. E nas mulheres, por ter essa questão androgênica e pela mulher moderna ter uma qualidade de vida pior, muito estressada, dorme mal, se alimenta mal, a gente tem visto mais acne nessa população adulta, né? Que é o que a gente chama de acne da mulher adulta. E é diferente o tratamento de uma acne do adolescente. Totalmente diferente.
Tem uma pessoa até dizendo aqui, ó, pergunta aí, por favor. Tem um amigo meu, eu adoro quando a pergunta vem assim. Esse cabeçalho é clássico. Se diz um abraço pro Bruno, ele mandou aqui, tem um amigo meu que não tem no rosto, mas tem no bumbum muita acne, como tratar? Então, essa acne no bumbum é uma localização atípica. Provavelmente ele deve estar com erupção acneiforme ou com foliculite. Sim. Então tem que diferenciar. A acne vulgar, mesmo essa acne clássica, não é comum dar nessa região. Mas como é face, tronco, né? A gente não vê nessa região, não. Só para eu entender que a gente está falando muito o termo acne, espinha, é o acne ou é só um tipo? É errado chamar o acne de espinha? É o nome popular. É porque quando ela fala... Tá dentro do povão, o nome do povão é a espinha. É porque quando a doutora falou assim... Cravo. Ela fala assim, o acne vulgar. Pra mim, o acne vulgar é a espinha, né? Acne vulgar é essa acne do adolescente que a gente tá falando. A espinha que a população fala é aquele puizinho que dá na pele. Isso, mas nem tudo é só nem espinha. Nem tudo é acne. Aquele puizinho pode ser uma foliculite, pode ser uma erupção acneiforme. A gente tem, por exemplo, algumas medicações que, quando usadas, dão uma erupção parecida com acne, que é o que a gente chama de acneiforme. Tem forma de acne, mas não é acne. Exemplo, corticoide. Corticoide pode dar erupção acneiforme, vitamina do complexo B, whey protein pode dar erupção acneiforme, lítio. A galera da academia, então, já tá ligada em tudo isso aqui que a gente tá falando, né? Esse negócio da glândula sebácea é realmente aquela pele muito oleosa, né? Estimular aí a oleosidade. Isso aí é uma outra coisa que o Guilherme tá perguntando. Geralmente, quem tem pele mais oleosa dá mais acne? Ou isso não é uma verdade? Não necessariamente. Poro aberto, tem gente que tem a pele oleosa e não tem acne. E tem, por exemplo, mulher que tem a pele seca, sensível e tem acne. Eita. Então, não tem relação assim, não. Tem gente que faz aquela depilação a laser, não, mas faz tipo um peeling químico e peeling a laser para fechar os poros. Porque disse, nossa, eu dou muita espinha porque meus poros são abertos. Tem alguma relação? Os poros abertos têm relação com a pele oleosa, né? Mas não necessariamente quem tem a pele oleosa e os poros abertos vão ter acne, não. E aí essa pessoa que tem a pele oleosa, o fato de às vezes ela fica incomodada com oleosidade, como é que ela faz? Você falou que não pode lavar o rosto mais de 2 vezes. Como é que essa pessoa ela vive, né? Porque fica lá o tempo inteiro, igual o Pedrão falou aqui, vou fritar um ovo na minha testa aqui. Então, tanto óleo. Então, ainda mais nesses dias de calor. Aí é que a pele fica oleosa mesmo. Aí, como é que faz? Como é que essa pessoa age ao longo do dia? A gente vai orientar o sabonete adequado e a gente tem medicações tópicas que são seborreguladoras, né? Exemplo, ácido azelaico, ácido salicílico, os próprios retinóides podem ajudar esse paciente. Você citou mais cedo, doutor, um sabonete inadequado. Então vamos a ele. Quais são esses sabonetes inadequados? Vamos banir da nossa prateleira. Vamos banir esse sabonete antisséptico? Eita! Eita, olha o mercado quebrando, hein? Aí falou na mesa. Meu sonho. Fala, doutor, não fica em cima do muro mesmo, hein? Olha só. Porque é uma propaganda gigantesca em cima desses, né? Sim, mata 99,9% das bactérias. Inclusive as boas, né? Inclusive as boas. Não é bom então, doutora? Não, tem estudo que mostra, se você fizer uso do sabonete antisséptico por um tempo prolongado, ele muda a microbiota da pele. E isso pode facilitar a proliferação dessa bactéria ruim. Né? Mesmo? Exatamente. Ninguém deveria usar. Tá caindo no conto do vigário. Amor, você tá me ouvindo aí, né? Pode suspender isso aí. Para de gastar à toa. Não, mas é o meu que é isso. É aqueles de mulher. Eu lembro a primeira vez que eu fiz a asepsia com um desses sabonetes, né? E aí eu lembro que eu passei e realmente tira a oleosidade de uma maneira muito mais intensa. É impressionante. Você fica até quebrando na pele. Exatamente. Você abre a boca assim, dá até a estraladinha, né? Mas então não é bom. O ideal é um sabonete que que a gente chama de Sindet, que é um sabonete que ele tem pouco detergente e tem o pH equilibrado para a pele. Esses sabonetes comuns que a gente toma banho, geralmente tem um pH de 10, 12. E o pH saudável para nossa pele é 4,5, 5,5. É mesmo. Então a gente usa um sabonete inadequado para tomar banho. Então, no caso, a única vez que eu vi no frasco, no rótulo de um sabonete sobre o pH foi naqueles sabonetes íntimos. Então, no caso, seria ideal para usar no rosto também. O íntimo não, a gente tem os do rosto. Mas eu não entendo, o pH controlado é qual tipo de sabonete? Tem um só pro rosto? Sim. Ela falou que existe um aí que, como é que é o nome dele?
Sindet. Ah, mas isso é o tipo de sabonete ou uma marca? É o tipo do sabonete. Se chegar na farmácia e falar, me vê um sabonete Sindet. Ixi, o bagulho vai olhar. Aí por isso que tem a Aí deu ruim. Você pode ter certeza, ele vai te arrumar alguma coisa. Não tem esse, mas tem um que é quase. Muito parecido. Ó, esse aqui é igual o Sindet, pode levar. É por isso que todo mundo precisa de um dermato pra chamar de sua, né? Pronto, Olha aí, concordo. ó. Concordo E a com a doutora doutora. Sueli, ela matou a cobra e mostrou o pau. Que ela Tá falou bom. pra mim, vou falar coisas que vocês não sabem, tá aqui. Uma coisa que eu não Novidade. sabia. Tava usando aquele, não vou falar a marca, mas achando que eu tava abafando. Arrasando. Rapaz, E aí, não sabia, 99,9 de mentira, hein? Tá aqui, ó. Olha a participação da Mata, nossa. mas não, a gente vive isso. Por É exemplo, eu sou cirurgião do aparelho digestivo. E o nosso trato gastrointestinal tem muita bactéria, mas muita bactéria. Se você usa uma medicação que mata as bactérias do seu intestino, você vai ter um problema grave. Tem gente que faz descompensação, diarreia, colite, porque deu um desequilíbrio do intestino, ou seja, da pele interna, que a gente chama de mucosa. Com certeza não é diferente, né? Nós temos uma simbiose com as bactérias, o nosso corpo. Então, quando tem um desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins, o organismo vai pagar o pato. E é interessante, o Guilherme, porque até o desequilíbrio da flora intestinal afeta a pele. Com certeza. De forma a formar acne. Até o intestino interage com a pele. Como que funciona? O entendimento que a gente tem hoje é que a flora da pele, ela conversa, entre aspas, com a flora intestinal. Então, se o paciente tem uma desbiose intestinal, uma desregulação da flora intestinal, vai refletir na pele. Ele vai ter acne, ele vai ter outras doenças de pele, vão piorar, rosácea, a gente tem dermatite atópica, a gente tem várias doenças de pele que quando você melhora a flora intestinal, a pele melhora também. Maravilha. Eu já ouvi demais falar assim, ó, tá comendo muito chocolate, vai dar espinha. Ou o pessoal come muita... Não, mas esse aí eu acho que é uma meia verdade. Verdade ou mito? É uma meia verdade. O que a gente tem nos estudos que mostram que piora a acne é leite, derivado de leite e alimentos ricos em açúcares. O problema do chocolate não é o chocolate em si, é o açúcar. Aquele mais amargo, ele é melhor, né? Melhor. Realmente põe açúcar nisso, manteiga de cacau a rodo também, né? Sim. Gordura a perder de vista. Olha só, nosso ouvinte, Raflésia, Raflésia Lopes, ela disse assim, tenho 27 anos, desde a adolescência eu tenho espinha, hoje tenho o costume de fazer skincare. Nem sei o que é o skincare, mas alguma coisa, cuidado da pele, né? E ela diz, se for pra traduzir é isso, ele tá aqui, somente algumas manchas no rosto que eu tenho. Toda vez que eu passo maquiagem, principalmente a base, passo muito tempo com protetor solar, inclusive uso um livre com óleo e toque seco. Aparecem pelotas e espinhas no meu rosto. Inclusive, poderia me dar alguma dica como posso controlar esse aparecimento de acne perto do período menstrual? Quando está ficando com muito acne e fica muito dolorido. É a Raflésia Lopes. Vamos fazer o seguinte, doutor? Rápido intervalo aqui no Fala Doutor. Ixi, mas agora que ela nem falou de nada de tratamento ainda. Nós vamos voltar falando. Ouvinte, você percebeu que o programa é importante, né? Pra você. Manda sua mensagem, assim como a Márcia Oliveira, o Rodolfo, Matheus Moura, pessoal, a Francisca, todo mundo mandando pro WhatsApp da Vinha. Eu já faço a sua pergunta na volta e a gente responde a Raflésia, que perguntou sobre o período menstrual das mulheres e a acne, como também a maquiagem. Tem alguma coisa que se faça? Será que a maquiagem pode vir da empresa do sabonete também? Rápido intervalo. A gente já volta. Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, Fala Doutor. Estamos de volta com Fala Doutor, ao vivo na Vinha FM, todas as quintas a partir das 5 da tarde, agora 5 horas 43 minutos. Eu já vou aqui passar o Instagram da nossa convidada, a doutora Suelen, ok? Estamos falando sobre acne, você pode entrar no @DRA de doutora, Suelen com 2 L's, Provásio com Z, DRA, Suelen com 2 L's, Provásio com Z. Inclusive, a gente saiu com a participação de uma ouvinte aqui, essa ouvinte que relatou que durante próximo ao período menstrual, ela tem uma ocorrência muito intensa de espinhas, né? Então deixa eu ler novamente aqui o que a ouvinte disse e aí a gente tenta usar a situação dela para ajudar toda a audiência da Vinha. Então é a Raflésia Lopes, ela diz, tenho 27 anos e desde a adolescência, quando eu uso maquiagem, as bolinhas aparecem e perto do período menstrual. Qual a dica, doutora, para que eu possa controlar esse aparecimento de acne?
Então, a raflese provavelmente tem acne da mulher adulta, que é essa acne que aparece na mulher acima dos 25 anos. Pode ser uma acne persistente desde a adolescência ou uma acne de início tardio. Às vezes ela não tinha na adolescência e passa a ter depois de adulta. Ela precisa de se tratar com dermatologista. Provavelmente ela vai precisar usar antiandrogênicos, tratar essa acne para o grau de acne que ela tem, né? Mesmo sendo um quadro que piora só no período menstrual, deve ser tratado sim. Perfeito. E tem mais participações aqui também. A Márcia mandou mensagem para nós perguntando sobre o aparecimento também de cravos. O que o cravo tem a ver com a aparição de espinhas? Tem alguma relação? Sim, o cravo, né, o comedo é uma das lesões de acne. Tem pacientes que só tem cravo, que é o que a gente chama de acne comedogênica ou acne grau 1. Então ela tem acne. Por isso que tem dados que falam que 80% da população mundial tem acne. É difícil uma pessoa nunca ter tido um comedo, um cravinho. Então é uma doença muito prevalente, né? E daí a importância da gente falar sobre ela hoje. E criança dá acne? Sim. Meu pequeno Pedro esses dias estava com... Eu falei, será que isso aqui é acne? Mas que acne não dá em criança. Dá sim, Hélio. A gente tem acne neonatal, tem acne infantil, tem acne do pré-adolescente, acne do adolescente e acne do adulto. É mesmo? Tem alguma coisa a ver com a alimentação dessa geração? Quando é o acne neonatal, da criança bem pequenininha, pode ser por conta dos hormônios maternos, né? Que passam através da placenta. Mas a acne infantil já é um sinal de alerta que essa criança pode evoluir com acne mais grave na adolescência. Tem gente Muito perguntando bom. aqui da maquiagem também, que a Raflésia citou. Aproveitar esse gancho sobre da cosmiatria, uma ouvinte aí participou perguntando a respeito do skincare. E nós estamos aqui nesse programa, ouvinte, falando a respeito de acne. Uma das primeiras coisas que nós falamos aqui junto com a doutora Suelen é que acne é uma doença. Né? E infelizmente existe uma cultura de algumas pessoas que quando tem acne, em vez de procurar um médico dermatologista especializado, às vezes procura uma clínica de estética, às vezes querendo economizar, mas com certeza é um pseudo barato, um barato que pode sair caro, né? Então, uma das coisas que nós sempre falamos aqui é que quando você procurar um profissional, você tem que, se ele atende na área de dermatologia, nós falamos para o ouvinte do Fala do Doutor o que nós queremos para nós. Então, quando a minha esposa ela vai num profissional, ele tem que ter RQE, seja para fazer uma cirurgia, seja para fazer um tratamento. Então, assim, o ouvinte que tem acne, procure um profissional de confiança. E nós, num dos programas, falamos que o caminho é a primeira coisa saber se ele tem residência, se ele tem RQE, se ele tem especialidade naquilo. Porque isso é uma garantia? Não é uma garantia. Mas ela é um fator positivo, que a chance de você ser bem tratado é muito melhor. A dermatologia, ela tem mais de 3.000 doenças. Então, e a pergunta que eu quero fazer... E são muito parecidas. Muito parecidas. E às vezes precisa de um diagnóstico diferencial. E a pergunta que eu quero deixar para a doutora é o seguinte: doutora, a acne, ela pode ser um sinal de uma outra doença? Essa é boa, né? Que ela vai lá e vê que tem uma acne e às vezes vai numa clínica de estética, que às vezes tem um esteticista ali que vai achar que aquilo é comum, mas pode estar mascarando uma outra doença, doutora Sueli. E aqui, antes da Sueli responder, nós não estamos aqui para falar mal de clínica de estética, não. Sim, pelo contrário. só orientar para... A questão é assim... Nós não somos contra as clínicas de estética, né? Que fique bem claro. Mas que passe primeiro por um profissional para avaliar realmente se não tem uma outra doença, ou qual é a necessidade da parte estética, né? Porque assim, nós não ficamos em cima do muro. Acne é uma doença. Uma doença precisa ter um diagnóstico bem feito. Um especialista. E uma condução bem feita. A doutora Suelen já falou que a limpeza, ela faz parte do tratamento. Sim. Só que é parte do tratamento, ela não é a porta de entrada. Doutora Suelen, acne pode ser um sinal de outra doença? Ótima pergunta. A acne grave, a acne refratária que você trata não melhora, pode ser sinônimo de uma síndrome de ovário policístico não diagnosticada, pode ser sinal às vezes de um tumor adrenal, um tumor ovariano, então, que está relacionado com o hiperandrogenismo, né? Pode ser uma hiperplasia suprarrenal congênita que não foi diagnosticada, tardia. Então, a acne pode sim, na verdade, ela ser a ponta do iceberg, ela está escondendo uma coisa mais grave. Daí a importância, né, da pessoa passar pela avaliação com o médico e fazer um diagnóstico correto. Você vê, eu operei uma pessoa com tumor de adrenal e o quadro dela era só tinha acne.
E ela tratando, nunca que melhorava. Aí quando ela foi investigar, aí a dermatologista que fez o diagnóstico e mandou só para operar. Operamos, acabou. Zerou todo o A acne. prova social ao vivo, né? E esse programa, essa fala nossa sobre esse cuidado de não ficar confiando só em qualquer um, mas ir para um profissional, repetiu também naquele que a gente falou sobre as varizes, né? Que as pessoas elas acham assim, não, trata só a estética, mas por trás da estética tem a parte também da saúde. Sempre tem esse pivô comum, o Guilherme. Às vezes a pessoa, ela procura por uma aparência, às vezes procura uma estética, mas pode ter uma doença envolvida com aquilo e tem que tratar a raiz, né? Na acne não é diferente. Ô, Guilherme, como o nosso tempo já tá nós avançando. Nós estamos voando com o tempo aqui. Nós temos que perguntar para ela a respeito de tratamento, porque o que mudou do tratamento daquela época? Como é que tem sido a evolução do tratamento da acne? O que tem hoje de melhor? O que tem sido mais usado? Eu lembro que na minha época tinha o Rocutan. Não, tinha. Ai, rapaz, eu cheguei a usar naquela época. Usava o Rocutan e usava. Se perdeu. Esclerovitan junto, nem lembro pra que servia aquilo. Esse não é da minha época, não, nem lembro. Se era o Rocutan, eu vou te falar o que usava junto. Manteiga de cacau nos lábios. Aí o que acontece? Com Rocutan sem naquela época, mas era assim, pra você fazer uso do Rocutan, você preenchia um termo. Se fosse homem ou mulher, tinha que preencher um termo gigante lá, que isso pode dar problema hepático, pode dar não sei o quê. E o povo ficava morrendo de medo, porque tava começando. Então, assim, hoje, como é que é isso? Então, a isotretinoína, né, o Rocutan, é uma droga que já tem 40 anos de aprovação para o tratamento da acne pelo FDA. Aí, rapaz! Então, é uma medicação consagrada. É a única medicação usada de forma monoterápica, é capaz de curar acne. É o único remédio que tem possibilidade de curar a acne. Tem cura? Só com a isotretinoína. Que maravilha! E resolveu o problema da pele ressecada, porque eu usei o Rocutan e assim, eu não podia sorrir pela manhã, que se partir ao meio os meus lábios, eu ficava pensando, Deus me livre. Então, Guilherme, a tendência atual é usar doses mais baixas por um período maior de tempo. Entendi. E com isso você diminui esses efeitos colaterais. E a gente associa, né, emolientes para pele, hidratantes, ensina a tomar o banho correto quando tá usando a medicação. Não pode passar muito sabonete porque a pele já tá seca, né? Não, de jeito nenhum. Eu brinco que é banho de gato. Pouco sabonete rápido. Mas na minha época não tinha essas orientações, não. Ah, negão. Medicina evoluiu. Você diz, eu me lembro, sem brincadeira, eu me lembro de uma vez espirrar e os lábios muito secos, né, por causa do Rocutan, e na hora começar a sangrar em 3 pontos na boca por conta da sequidão que o Rocutan causava. Uau. Ainda bem que era só na boca. Graças a Deus. Porque diz que toda mucosa Deus me livre. Por isso que a tendência atual é usar doses mais baixas. Sim. Esses efeitos mucocutâneos, né, ressecamento de lábio, de pele, do nariz, eles são muito relacionados com a dose que se usa. Então, o uso de doses mais baixas faz com que o tratamento fique mais tolerável, né, fique mais menos desconfortável para o paciente. E eu vou falar que não podia nem tomar sol. Sobre a gravidez. Até hoje não pode. Não pode tomar sol tomando não podia tomar sol e tinha um cuidado com o fígado, porque era uma droga, falava que era hepatotóxica, né? E aí era uma canseira. Eu não sei se ainda tem. A gente e aí a pessoa que gosta de tomar um vinho, pode tomar vinho fazendo uso de Rocutan? Não, porque o Rocutan, ele é uma droga metabolizada pelo fígado. Então, se você sobrecarrega esse fígado com ingesta de bebida alcoólica ou de algumas outras medicações, por exemplo, cetoconazol, né? Você pode correr o risco de fazer uma hepatite. Então, persiste, né? Permanece essa orientação de evitar bebida alcoólica. A gente faz exames periódicos para avaliar o fígado, mas assim, se o paciente não bebe bebida alcoólica, é muito raro ter complicação hepática, né? O que a gente mais vê é esse ressecamento cutâneo mesmo. E outro cuidado que tem que se ter é com o aumento do colesterol, né? Dos triglicéridos, que pode acontecer com o uso da medicação. Então, é importante, né? Associado ao tratamento, ter uma alimentação adequada. E em relação à questão da gravidez, até hoje, né, permanece essa vigilância, né? A gente tem que preencher vários termos para a pessoa comprar o remédio, porque ele é uma medicação teratogênica, ele pode dar malformação no feto. Então a gente orienta a paciente a fazer testes de gravidez todo mês, tem que usar 2 métodos contraceptivos, né, para poder não causar nenhum problema aí para essa paciente, e a gente tem uma vigilância bem acirrada em relação a isso. Pra ver que não é brincadeira, hein? E Suelen, na minha época,
A isotretinoína, que é o Rocutan, o preço era inacessível. Era super difícil da pessoa comprar. Foi bem no início, né? 40 anos, né, que surgiu. Vai. Ela falou. Chicão. Doutor Francisco não perdoa uma, rapaz. Hein, Sueli? Hoje pro nosso ouvinte aqui que tá padecendo disso, né? Às vezes ele fala assim, não, eu até vou no dermatologista, mas porque hoje tem uma cultura de que ir no dermatologista é coisa de gente que tem poder aquisitivo. É muito dinheiro, eu não tenho dinheiro pra ficar cuidando só da pele, não. A pele fica no segundo plano. As pessoas, elas valorizam outras coisas, mas não elas valorizam a pele. Elas acham que é só estética. A pele é estética. Então, o problema é esse, onde eu ia chegar. As pessoas acham que a pele é só estética. E aí, tudo porque o tratamento dermatológico é um tratamento caro. É assim mesmo hoje, doutor Não, Sueli? hoje em dia a gente já tem o genérico, né, do Rocutan, que é um preço bem acessível. Você consegue comprar uma caixinha por R$47. Maravilha. Você vê que é pra todo mundo. Sim. Porque as pessoas, elas têm uma ideia, mas eu vou no dermatologista, não passa. Não, você tem que procurar pra ir lá, porque hoje tudo é acessível. Sim. E deixa eu frisar a parte social, saúde. Que a doutora falou. A doença do acne, ela está diretamente ligada a relacionamento social. Um adolescente chega na escola cheio de espinha. Sofre complicado, bullying. meu amigo. Não é brincadeira. Os pais têm que ver essa importância. Por exemplo, antigamente não tinha um costume muito de aparelho, ortodontia, né? Hoje em dia eu já vejo, muitos adolescentes já usam cedo. Por quê? Porque a sua vida adulta é tranquila. Então realmente tem que pensar por esse lado também. Os estudos mostram, Guilherme, que a acne pode levar a baixa autoestima, frustração, raiva, vergonha, prejuízo da autoimagem, sentimentos de inutilidade, baixa satisfação com o corpo, ansiedade, depressão e até maior taxa de desemprego. Eita! Então, uma coisa séria, né? Ela afeta as relações pessoais, profissionais e deve ser tratada. Ô Sueli, e com relação a esses... Hoje tá na moda usar protetor solar, né? Isso. As pessoas estão usando por conta de evitar o sol, mancha. Eles dizem que é igual escovar o dente. Protetor solar, é verdade que isso aumenta o risco de acne? Se for um veículo inadequado, oleoso, ele pode sim dar acne, que é o que a gente chama de acne cosmética. Por isso que a ouvinte até falou, né? Que quando ela passa o filtro solar, às vezes saem uns carocinhos na pele. Às vezes ela tá usando o protetor inadequado. Nem tudo que tá escrito na embalagem oil free é sequinho. É um produto que não vai causar acne. E só para eu entender também, porque tem gente que fica viciada em espremer a pele e dar aqueles buraquinhos na pele. E aí, é reversível? Porque tem pessoas que a adolescência inteira espremeu o acne e agora tem uma pele toda cheia de caroços ali, né? Ô Guilherme, quando a gente pega um paciente com cicatriz, para mim é assim, a tristeza da minha vida. Porque a cicatriz de acne, ela é super difícil de tratar. Mesmo que a gente associe laser, microagulhamento, bioestimulador de colágeno, tudo que a gente tem, todo o arsenal que a gente nunca mais vai conseguir deixar essa pele 100%. Daí, pra mim, a acne que faz cicatriz já é uma acne grave. Né? Então, quando melhora muito, melhora uns 70%, 80%. Então, ele sempre vai ficar com aquela sequela física por conta de ter adiado o tratamento da acne. E o tratamento da acne, às vezes a pessoa ela trata, aí ela melhora, ela entra numa remissão, ele desaparece. E aí ela para o tratamento durante um tempo, é normal às vezes ela voltar, e aí você pode reusar o Rocutan, porque antes falava assim, olha, você usou uma vez, não pode usar mais. Hoje você pode usar quantas vezes for necessário? Então, o entendimento que a gente tem hoje é que é uma doença crônica. E mesmo que o paciente use o Rocutan, ele tem que fazer um tratamento de manutenção depois. Não é usar o Rocutan e acabou. Tratei minha acne. Né? E tem pacientes, 20% dos pacientes que usam o Rocutan direitinho, todo o protocolo que o médico passa, pode ter recidiva do quadro. Nesses casos, a gente faz outros ciclos. Tem paciente que faz 3 ciclos de isotretinoína. Que é isso? Só para dizer que essa pergunta eu vou fazer para minha esposa ouvi-la, que eu vou depois pegar no YouTube e mandar para ela. Mas então, esse costume de ficar espremendo tanto cravo como espinha, qual é a recomendação? Não, essa eu vou mandar para mim também. Não, porque assim, eu vou dizer da Alexandra, ela gosta demais, ela tem essa sensação de prazer quando vê vídeo no YouTube das pessoas fazendo essa remoção. No Discovery Channel tem uma doutora que ganha a vida só filmando o documentário. Doutor,
Tinkle, alguma coisa assim, eu nem lembro o nome, mas eu sei por causa da minha esposa gente que ela que é gosta. cirurgião, eu e o Hélio, a gente sabe que tem um certo prazer envolvido a drenagem de qualquer coisa, né? Quando você drena uma coleção ali, Dá um alívio, né? Unha encravada, uma por sensação, exemplo. é difícil explicar, como se fosse uma sensação de dever cumprido que você tem ali. Então, a pessoa, aproximadamente essa sensação. E é isso mesmo. Mas, como a doutora falou, não é saudável, né, doutora? Unha encravada tem milhões de visualização no YouTube, só pra gente entender, né? O povo gosta de ver desencravando uma unha. Então, espremer cravo e espinha, doutora. Então, o risco é você fazer cicatrizes. Porque quando você manipula aquela lesão, vai gerar um processo inflamatório grande, pode virar uma cicatriz. Inclusive, até um queloide. Ô, Guilherme, agora, eu até falei com ela aqui nos bastidores, nós estamos quase acabando. E essa pessoa, doutora, que tá nos ouvindo aqui, que eu sei que vai ter muita gente que faz isso, que adora passar lá uma pomadinha de minâncora, um creme dental, da crendice popular existem muitas coisas. Sim. Isso pode causar algum problema? Pode sim. A minâncora, ela tem alguns componentes, né, que são antissépticos, cicatrizantes, como óxido de zinco, cloreto de benzalcônio, cânfora, que poderia melhorar a acne. O problema da minâncora é o veículo. Ela é uma pomada oclusiva, oleosa, que pode piorar a acne. E já a pasta de dente, criou-se essa lenda que ela melhoraria a acne por conta do triclosano, que é um antisséptico que tem na pasta de dente. Mas a gente tem que lembrar que na pasta de dente tem abrasivo, tem fluoreto, tem tensoativo, isso pode causar dermatite, pode dar mancha na pele. Então, nunca usem essas receitas caseiras para tratar acne. Pasta de dente salva tudo, né? Muito menos em queimadura. Queimadura, o pessoal, pelo amor de Deus. É porque a pasta de dente, ela tem aquela sensação de refrescante, né? Sim. Fica aquele geladinho. Quando passa a pasta de dente, a pessoa tem a impressão, então, que tá fazendo alguma coisa. Tem nada a ver, né? Nada a ver, nunca. Se fosse isso, o Bala House salvava o povo tudo, né? As pessoas, elas têm dentro de casa, a pessoa que tem acne, ela fica desesperada e aí ela vai pegando o que ela tem. Aí ela pega lá uma pomadinha de um corticoide que usa para uma determinada situação e ele vai e passa no rosto. Aparentemente, no primeiro momento, ela até melhora. Sim. Mas o problema é que esses corticoides fluorados, né? Eles são péssimos para a pele. Eles são causa de acne, na verdade, depois eles melhoram no primeiro momento, depois piora. Sim. E aqui, só para finalizar, a ouvinte Márcia perguntou: minha filha tem na pele a pele acnéica e tá fazendo uso de um gel Actine, alguma coisa assim recomendada. Ela tá perguntando: é recomendado esses gels? A grande indústria que vende essas coisas. Então, será que é o sabonete Actine? Que a Actine é uma linha, né? A gente tem sabonete, tem o Actine Nitrate, que é um cosmecêutico de aplicar na pele, mas assim, o ideal é ela tratar a acne, né? Esses produtos são só produtos que vão ali no skincare. Como que disse o Diogo, lugares incomuns, como por exemplo couro cabeludo, perna, braço, isso é normal? É pouco comum? Pode existir acne do couro cabeludo, sim. Agora, se tem acne na perna, aí tem que ver se não é uma erupção acneiforme. Ele pode ser que ele esteja usando alguma coisa que esteja causando essa erupção. Via das dúvidas, procure um profissional. E até tem uma admiradora aqui da doutora Sueli, olha só, Aline Camilo, ela disse aqui, tem uma enorme admiração pela profissional e pessoa que é a doutora Suelen. Ela é suspeita, ela é minha aluna da pós. Mas tá valendo, né? Só aí já é um testemunho. Que isso. Ô Suelen, aí na internet ela tá inundada disso. Você coloca acne, aí você vai vir assim 1 milhão de tratamento para acne, lá, gel fulano, gel ciclano e as pessoas elas entram ali e compram por conta própria. Qual que é o risco que isso pode ter para a saúde da pessoa? Então, se você usa o produto inadequado, sem boa procedência, você pode inclusive piorar o quadro de acne. E outro grande perigo é você estar tratando a lesão da sua pele achando que é acne, ser outra coisa, né? A gente tem outra doença, por exemplo, que é a rosácea, que é bem parecida e o tratamento é completamente diferente. O risco menor, doutora Elia, é gastar só o dinheiro. Exatamente. Se você der sorte, você só vai gastar muito dinheiro à toa. Só perde o dinheiro se der sorte. Nós falamos semana passada. O que você perdeu? É a paciente do doutor L. Dele. Sua, doutor Francisco. Que gastou com... Gastou 10.800 com 10 injeções. Pra emagrecer. Chegou no final, sabe quanto que ela perdeu? 10.800. Somente, mais nada. Se ela der sorte, ela perde só o dinheiro, né? Então, o importante é tratar a saúde, entender a acne como uma doença e tratar com quem entende da doença, dermatologista.
que seja titular, que tenha RQE. Essa não é o único que trata, gente. A gente não está aqui contra isso. Qualquer médico ele pode tratar, segundo o CFM, mas eu não indico. Eu acho que doença, eu levo a minha esposa, eu levo os meus filhos, eu sou médico e eu levo em quem tem RQE. Com certeza. Então, se tem uma pedra no rim, eu vou levar no Dr. Hélio que tem RQE. Então, se vai fazer uma cirurgia, é com o cirurgião daquela área. E se tem um problema na pele, eu vou levar em quem tem RQE de especialista. Vou falar, só tem um jeito de gostar mais do Dr. Hélio e do Dr. Francisco, é conhecer os amigos deles, porque só tem fera. Doutora Suelen hoje deu um show aqui pra nós. Doutora, obrigado demais pela participação. Eu que agradeço, foi um prazer passar de ouvinte a entrevistada aqui no programa. Eu tô sempre ligadinha na rádio e no que eu puder contribuir, tô sempre à disposição. Que honra, hein? Ouvinte da Vinha FM, a audiência qualificada sempre, né? Fala, doutor. E já participou com a gente, outro dia ela mandou uma mensagem, você lembra? É mesmo, eu lembro, participou pelo WhatsApp aqui. Meus amigos, doutor Hélio e doutor Francisco, não brincar, deixa eu passar o seu Instagram, doutor, pro pessoal seguir lá, com certeza tem mais dicas, né? Quem tiver outras dúvidas que não foram faladas aqui no programa, manda lá, @DRA Suelen Provásio, o Suelen com 2 L's, Provásio com Z, DRA Suelen Provásio. Doutora, tem alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de considerar aqui pra gente caminhar pro final? O assunto é tão extenso, gigante, né? Claro. A gente falou muito pouco sobre, mas a dica que eu quero deixar é, no menor sinal de que o seu filho está com acne, ou você mesmo que sofre com a doença, procure um especialista, se cuide, porque os efeitos, né, os danos que ela pode deixar na pele vão muito além de defeitos físicos, né, cicatrizes, elas impactam, né, a questão psíquica do paciente, elas interferem na qualidade de vida. Então, procure o tratamento o mais rápido possível. Eu também tinha um monte de coisa para perguntar ainda, questão de sono, questão de atividade física, porque isso tudo interfere com a pele. Mas vai ficar para uma próxima vez. Mas vamos fazer o seguinte, já vamos deixar o convite para a doutora Suelen, porque nós precisamos voltar a falar do acne e, claro, sabendo que tem um monte de gente que não é mais criança e precisamos resolver já na infância para não chegar na fase adulta com acne, né? Se tem adulto com acne, não resolveu na adolescência. Não necessariamente, tem acne de início tardio, que começa na vida adulta. Olha, rapaz, tá vendo que o programa não chegou nem na metade do assunto. É isso. Eita. Doutora Suelen, um forte abraço, muito obrigado. Eu que agradeço e até a próxima. Doutor Hélio Arão Júnior, é isso, até semana que vem. É isso aí, nós vamos ficando por aqui. Uma boa tarde a você, ouvinte, que nos acompanhou até agora. Boa tarde, Francisco, Suelen, muito obrigado. Lembrando que hoje eu e o Francisco nós estamos com as caixinhas de perguntas abertas. Claro que nós não vamos responder temas relacionados à dermatologia, até porque nós não entendemos nada, por isso nós trouxemos a doutora Suelen para poder falar. Mas caso você queira sugerir um tema para o programa, você pode mandar lá na caixinha de pergunta, ou mandar no meu direct ou no do Francisco, né, que nós vamos ter o maior prazer em trazer se a gente não der conta de falar, discutir sobre o tema, nós vamos trazer um especialista para poder estar informando, tá bom? O meu Instagram é DR Hélio com Hélio Arão Júnior, e o do Francisco é DR Francisco Rebouças. Um forte abraço e até semana que vem. É isso, e vocês não respondem sobre acne, mas foi lá na caixinha de vocês que a sugestão do acne surgiu, né? Então, não deixem de entrar lá, ouvinte, DR Hélio Arão Júnior, Hélio com e DR Francisco Rebouças, dá sua sugestão. E tem essa guerra política, agora tem uma galera falando sobre o impacto da legalização das drogas no organismo, né? Quem sabe o Fala Doutor não traz aí, por exemplo, um assunto de dependência química pra gente entender melhor. E é ótimo, hein? Os ouvintes, então vai sim, ouvinte, você tem interesse em saber alguma coisa sobre isso? Manda agora, entra lá, @DR Arão Júnior, @DR Francisco Rebouças. Doutor Francisco, que convidado, hein? A sua lista de amigos aí foi da sua turma, né, doutora? Pois é, eu acho que doutora Suelen formou com você. Da minha turma. Que é isso? Essa turma ela dá uma aparência mais nova porque ela cuida melhor da cutis do que eu. É porque deu uma ela andou numa estrada menos esburacada. Eu falo porque realmente que turma preciosa, porque eu acho que já teve outras pessoas aqui também que foram da turma do doutor Francisco. Alguns. Nós trazemos aqueles a quem nós confiamos, né, com Guilherme? certeza. Missão cumprida, muito obrigado, Suelen, doutora Suelen, valeu, Hélio, Guilherme. Missão cumprida, um tema, claro que ficou parte do tema para falar, mas o propósito sempre para o nosso ouvinte do Fala Doutor é trazer uma informação de qualidade, uma informação útil, né, uma utilidade pública, e com certeza esse foi um dos melhores, que eu tenho certeza que todo mundo vai ser beneficiado com esse tipo de informação, uma informação de qualidade, clara e com uso prático. Se você pegou aí, você não assistiu tudo, pegou no final,
ainda há tempo lá no YouTube da Vinha, vai estar gravado lá, você pode assistir e encaminhar para quem você ama. Um grande abraço e até quinta que vem. Se eu posso fazer isso, eu dedico para minha esposa Alexandra esse programa. Nós vamos assistir juntinho depois também, até pra gente aprender mais. Finalizando, qual o nome do sabonete, doutora Suelen? Nunca mais, o 99. Eu tô achando que esse sabonete vai vender igual um amigo seu. Eu quero saber, porque nunca mais o 99,9 das bactérias entra lá em casa. Isso é uma boa notícia pra mim. Coisa boa. Um forte abraço. Vai chegar como é que é? De Benite, como é que é? É Sindet. Sindet, pronto. Isso. Eu vou atrás Chega na farmácia, me dá eu quero um sabonete Sindet. Viveu o Sindet. Não tem Acidente, mas tem um outro técnico. Ouvinte, que bom que você esteve conosco. Semana que vem, 5 horas da tarde, na quinta, estamos te esperando no Fala Doutor, seu encontro semanal com o seu médico. Um abraço e até lá. Tchau. Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, Fala Doutor.